A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje vou comentar com vocês a última lição do segundo trimestre da CPAD da classe dos jovens, lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial, conselhos para a vida. E eu acredito que Deus em Cristo vai orientar muito a gente nessa ministração. E eu creio que vamos crescer juntos em nome de Jesus. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus para a glória do Senhor? Hoje nós chegamos na lição de número 13, querido professor, finalizando o trimestre. E é claro que nesta lição nós vamos estar concluindo também a leitura das duas cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica. Hoje, para a glória de Deus, chegamos na última lição, onde traz um tema assim primordial para o nosso conhecimento cristão: conselhos para a vida. E é claro que essa lição vai traçar para a gente uma rota para a gente poder percorrer para a glória de Deus, ministrando e ensinando aos nossos alunos. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe, pregando e ensinando a palavra de Deus. Você que está deixando aí o seu comentário, gente, muito obrigado em nome de Jesus pelos seus comentários. Eu estou muito feliz, tem muita gente incentivando a gente a poder continuar ensinando a palavra de Deus. Isso é um carinho da sua parte para com a minha vida. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. Para facilitar a sua e a minha vida também, já estou deixando aí um link disponível na descrição desse vídeo. Você pode chegar lá, clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint para você poder utilizar em sala de aula na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 13. Essa lição traça conselhos para a vida. Estamos finalizando o trimestre e é claro que você precisa se preparar para ministrar uma aula maravilhosa para a glória de Deus. É muito importante que você inicie a sua aula lendo o texto bíblico da lição. Não se esqueça de ler o texto bíblico. Trace isso no seu coração. Faça o seu mapa mental para que você possa apresentar inicialmente o texto bíblico da lição. Ele é primordial. E o nosso texto bíblico hoje tem dois endereços, tanto na última carta, que é a segunda que nós estamos estudando, como também na primeira. É importante que você faça a leitura com os seus alunos. Não se esqueça também de apresentar o texto do dia. Ele é muito importante para essa ministração. Não se esqueça de apresentar também a síntese. Ela é uma espécie de resumo da sua aula de hoje. Apresente para os seus alunos. Apresentando o tema também, é importante que você descreva os 3 pontos da sua lição. Por que os 3 pontos da lição? Os 3 pontos da lição vão apresentar aquilo que a gente vai acabar ministrando no decorrer dessa aula. E claro, o seu aluno vai esperar ponto a ponto a ser ministrado por você. Não se esqueça de se lembrar que a sua lição tem 3 objetivos específicos. Eles estão aí para você não fugir do tema, não fugir do assunto e daquela viagem intergaláctica, aquela viagem espacial, viajar na maionese e se esquecer que a sua lição precisa ser ministrada e ministrada dentro do assunto que ela está propondo. Tem muito professor que às vezes foge do assunto, então não faça isso. Lembre-se que a sua lição tem 3 pontos e nós vamos explicar ponto a ponto aqui para você. E eu espero que seja uma bênção para a sua vida, sim, em nome do Senhor Jesus. Paulo, quando escreveu as 2 cartas, sempre no final das 2 cartas que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, ele traçou um cuidado pastoral. Ele apresentou o seu cuidado como pastor para aquela igreja. No final da primeira carta, ele também orienta a honrar os líderes da igreja que estava em Tessalônica. E nessa última carta você vê Paulo sendo um pastor amoroso. Paulo cuidando daquelas ovelhas que ficaram ali naquela cidade, que estavam florescendo em meio à perseguição. Hoje a nossa aula vai trabalhar exatamente sobre esses conselhos que Paulo dá aos irmãos que estão ali. Paulo pede oração por ele, Paulo também orienta os irmãos, e é claro que a gente precisa observar isso e tentar aplicar na vida dos nossos alunos. Então vamos que vamos? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o Deus que faz o extraordinário por nós. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, ele é poderoso. E ele faz sim o extraordinário
por causa das nossas vidas. Ele enviou seu Filho para que eu e você pudesse ser resgatados para a glória dele. Ele enviou seu Filho para resgatar os irmãos que estavam ali em Tessalônica. Paulo entendeu isso e explicou aos irmãos por meio dessa carta. É claro que a gente vai observar subtópico a subtópico para que você possa traçar na sua ministração. Cada ponto tem 3 subtópicos e eu vou descrever um a um. E o primeiro subtópico do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto: torna-nos santos. Uma coisa extraordinária que Deus faz por nós é fazer de mim e você santos, pessoas santas, para a glória de Deus. Leia, por favor, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23. Você vai perceber Paulo exortando os irmãos a buscar a santidade, porque essa santidade é dada de Deus para com as nossas vidas. Não há nenhuma parte na nossa vida que Deus não deseja tratar e restaurar. E o seu tratamento é por meio da sua santificação, é por meio da sua santidade. Ele se preocupa conosco. Tudo que há em nós, tanto corpo como alma e espírito, tem o cuidado de Deus. Deus cuida das nossas vidas. É claro que Deus não deseja apenas resgatar a nossa alma, mas Deus deseja nos resgatar por inteiro, corpo, alma e espírito. Quando você se entrega a Jesus, você entrega a sua vida por completo. Você não entrega apenas parte da sua vida, sua alma. Você entrega a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. É completo, é uma inteireza. Deus quer você por completo. E Deus querendo você por completo, Ele também deseja te restaurar e santificar você também por completo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É essa visão bíblica que a Bíblia nos apresenta. É claro que nós estamos trabalhando para jovens nessa classe e ministrando essa palavra para os nossos jovens. É importante que você se lembre disso na sua ministração, que o seu público-alvo é jovem. Então, lembre-se que Adão e Eva também caíram e se afastaram da presença de Deus. Se afastando, Deus moveu exatamente o seu plano que já estava arquitetado, o plano de salvação para resgatar os homens através de Cristo Jesus. E é claro que a própria palavra de Deus ensina como poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Salmo 119, versículo 9. É uma pergunta espetacular. Se possível, leia essa pergunta para os seus alunos e também apresente a resposta: andando conforme a sua palavra. A palavra de Deus nos guia, nos orienta e nos ajuda a caminhar rumo aos céus diante de Cristo. E o segundo subtópico nos ensina sobre o seguinte assunto, avançando no ponto número 1 da nossa lição, que fala sobre esse Deus extraordinário. Deus nos dá abundantemente a sua graça. A graça é dada por Deus. A graça é a manutenção que Deus nos dá. É a presença dele enviada para as nossas vidas. É o seu amor, é o seu resgate. Mesmo sem merecermos, ele nos ama e nos resgata. Isso é graça. E graça é o favor imerecido de Deus e a manutenção dessa obra criada. A minha manutenção, a sua manutenção. Esse favor nos atinge. Leia, por favor, na primeira carta, capítulo 5, versículo 28. Paulo diz que a graça de Deus seja convosco. Que a graça do Senhor esteja com aqueles irmãos. Que a graça do Senhor esteja também com você que está ministrando essa aula. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A suficiência de Cristo é manifestação da sua glória, da sua graça em nossas vidas. Essa suficiência em nossas vidas é exatamente a revelação dessa salvação por intermédio da graça que Deus nos dá. Romanos capítulo 6, versículo 14. Nós não conseguiríamos ser libertos do pecado, mas fomos libertos do pecado por intermédio de Cristo, por graça de Deus. Ele nos amou e Ele nos resgatou. Informe isso aos seus alunos. E é claro que eles vão compreender muito bem a respeito do amor de Cristo. Vamos avançar para o terceiro subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto. Permanece para sempre conosco. Leia, por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16. A presença de Deus para aqueles que se entregaram a Cristo é permanente. Ele segue a Jesus conforme a sua vontade.
Essa presença é manifestada em manutenção para a santificação, para a glória de Deus. E Paulo fala dessa manutenção, orientando os irmãos a seguirem a Cristo pacientemente, sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. É claro que aqui eu não estou tratando a respeito de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu estou descrevendo que aquele que caminha com Cristo, aquele que está se aproximando do Senhor, ele permanece em Deus por causa dessa graça, essa graça que Deus nos dá. E essa busca pela graça é dada de graça, porque Deus nos concede, mesmo sem merecermos. É claro que a graça de Deus também é manifestada em nossas vidas através da nossa vida cotidiana. Deus, diariamente, cuida de nós, enviando milagres, os seus dons, cuidando de nós diariamente no nosso trabalho, na nossa casa, junto com a nossa família. Ele trabalha em nossos corações. E nós devemos aguardar a promessa que Cristo nos fez, que viria buscar a sua igreja. Os irmãos que estavam em Tessalônica compreenderam a respeito dessa promessa e aguardaram a Cristo conforme o ensinamento do apóstolo Paulo. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante do ponto de número 1, para que você possa avançar. E avançando, vamos para o ponto de número 2 da nossa lição, que também tem alguns subtópicos que vamos tratar com vocês. E o ponto de número 2 trata sobre o seguinte assunto: o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos? O que nós como igreja devemos fazer por aqueles que estão em Cristo? Qual é o nosso papel como igreja do Senhor na nossa comunidade? E em primeiro lugar, no primeiro subtópico, nós precisamos compreender que nós precisamos orar uns pelos outros, orar por nós e por nossos irmãos. Olha o que está escrito no texto de 1 Tessalonicenses 5:25. Paulo pede aos irmãos em Tessalônica para orarem por ele, para que ele pudesse continuar avançando, ensinando a palavra de Deus. A oração é uma ferramenta fundamental do povo de Deus. A oração é uma ferramenta para o cristão, é uma ferramenta também para a igreja. É um meio de comunicação que Deus nos dá. E Paulo termina as duas cartas pedindo oração para os irmãos, para eles orarem por ele e também uns pelos outros, de uma forma em que a igreja crescesse em manutenção para a glória de Cristo. Leia Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa oração deve ser uma oração contínua. Nossa oração também como igreja pode ser coletiva. E coletiva, nós aprendemos a clamar em prol daqueles que precisam. Paulo ensina aos irmãos, clamando e pedindo oração para aquela igreja, para que ele pudesse avançar para a glória de Deus. E o segundo subtópico fala sobre a colaboração para o crescimento e a construção de um ambiente de amor. Aquela igreja precisava crescer em amor. E essa colaboração é dada entre os irmãos. É meu papel, é seu papel como cristão colaborar para um ambiente de amor na nossa comunidade da fé. Leia, por favor, 1 Tessalonicenses 5:26. Olha o que Paulo diz aos irmãos. Orienta a igreja a crescer em Cristo, colaborando para que esse amor, esse exemplo daquela comunidade da fé se espalhasse em toda a comunidade local da cidade de Tessalônica. Esse amor era apresentado também no acolhimento com os irmãos. Aquele irmão passava por necessidade, a igreja aprendia a acolher. E é claro, a tratar bem. Nós também, hoje em dia, vivemos em situações parecidas. Quando alguém tem necessidade na igreja, nós como igreja do Senhor precisamos acolher aquele irmão necessitado, ajudá-lo a crescer e a caminhar para que Cristo seja glorificado na sua vida. E o terceiro subtópico do ponto número 2, avançando sobre esse assunto, nos ensina sobre o seguinte argumento: fazer notória as verdades de Deus. Paulo ensina aos irmãos a não somente pregarem a palavra de Deus, mas a demonstrarem a palavra de Deus. Como a gente precisa disso nos nossos dias. De pessoas que ensinem a verdade, mas na prática também. E Paulo ensina isso para os irmãos que estão em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Leia esse texto com seus alunos. Leia também o da segunda carta, capítulo 3, versículo 17, encaixando perfeitamente sobre esse ensinamento que estamos descrevendo para você. Paulo estava orientando aqueles irmãos a crescerem em Cristo, crescerem em amor e em exemplos de fé, em demonstrarem as verdades de Deus de uma forma que todos pudessem ver,
Esse é o nosso papel como cristãos. Devemos não somente falar, mas demonstrar. Devemos não somente descrever, mas viver. Pense nisso, apresente o pense e o ponto importante para que seu aluno possa discutir com você em sala de aula. Vamos avançar? Vamos para o último ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto: como seu líder se despediria de você? É claro que aqui nós estamos trabalhando as últimas cartas. É claro que aqui nós estamos trabalhando a última carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. Tanto na primeira como na última, Paulo ele apresenta a sua saudação de despedida, o seu agradecimento, o seu desejo em amor. Vamos observar isso observando subtópico a subtópico para poder explicar melhor para os nossos alunos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto. E o primeiro subtópico vai tratar como uma pergunta. Será que ele agradeceria a Deus pelo fim de um momento turbulento, um período turbulento? Paulo agradeceu a Deus pelo fim de um período turbulento que a igreja em Tessalônica viveu. O pastor da igreja foi expulso da cidade. A igreja cresceu debaixo de forte perseguição e a igreja avançou para a glória de Deus. Pergunte para os seus alunos como seu pastor se despediria deles se escrevesse uma carta para cada um deles. E infelizmente, alguns líderes não veem a hora de alguns liderados que não obedecem, que não são fiéis a Deus, que estão dando um mau exemplo, de entregarem os seus cargos, porque não cooperam para o crescimento da obra de Deus. Também existem aqueles que cooperam e, claro, trazem alegria para o coração do seu líder. Você precisa compreender que você deve ajudar ao seu pastor no crescimento da obra de Deus. E isso deve ser ensinado para os seus alunos. Existem professores que cooperam para o crescimento da obra de Deus, mas existem aqueles que não cooperam para o crescimento. E é claro que nós precisamos entender exatamente sobre isso para poder informar aos nossos irmãos que devemos ser bênçãos para a glória de Deus. O próprio Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção". Então, professor, seja você também uma bênção para a glória de Deus. E o segundo subtópico do ponto de número 3 trabalha sobre o seguinte assunto: a exaustão emocional e espiritual. Existem líderes que já estão exatamente vivendo isso, exaustos emocionalmente e espiritualmente, por causa das tarefas do dia a dia, por causa das lições, dos deveres, dos afazeres que envolvem as práticas da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Tessalônica, ele agradece a Deus e ele pede oração aos irmãos para que ele pudesse avançar, continuando pregando a palavra, abrindo igrejas, avançando, desbravando o mundo pela causa do evangelho. Um líder que chega ao topo sozinho é porque aconteceu muita coisa errada no meio do caminho. John Maxwell diz isso. Quando a gente para pensar sobre liderança, nós precisamos entender que o pastor não pode caminhar sozinho. Você, como professor da escola bíblica dominical, não pode caminhar sozinho. Precisa de pessoas para poder te ajudar a crescer, para que a obra de Deus cresça e avance com você. O apóstolo Paulo confiava naqueles irmãos que estavam em Tessalônica e por isso a igreja cresceu e avançou, mesmo ele estando distante, longe daquela comunidade da fé. Será que você está ajudando o seu pastor? Será que os seus alunos estão cooperando para o crescimento da obra de Deus? Pergunte isso e aplique isso em sala de aula em nome de Jesus. E o último subtópico da nossa lição fala sobre o seguinte assunto: em lágrimas de gratidão sobre aquilo que você se tornou. Paulo termina essa carta orando e agradecendo a Deus, chorando também. Paulo ficou feliz em saber que aqueles irmãos avançaram, cresceram e o fruto do seu trabalho não foi em vão. Você, como professor da escola bíblica, deve compreender a respeito disso. O fruto do teu trabalho não é em vão. O teu fruto exalta a Deus e ele deve ser glorificado no Senhor. A verdadeira alegria de um líder é ver o seu trabalho dar certo, é ver a igreja avançar. E Paulo ficou feliz em ver aquela igreja crescer para a glória de Deus, avançar e ser um exemplo para toda a Macedônia. Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você em todo esse trimestre. Fiquei muito feliz em compartilhar a palavra de Deus aqui contigo. Olha,
nós queremos lembrar você que semana que vem tem lição nova do terceiro trimestre da CPAD, onde nós vamos estudar sobre os milagres de Jesus aqui na classe dos jovens. Lembre-se também que eu estou comentando sobre a lição dos adultos. Um grande abraço, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa te abençoar. Tchau, tchau e até semana que vem, para a glória de Deus.